Olá, seja bem-vindo ao canal Escutando os Sentimentos. Uma busca para o autoconhecimento, conhecer como a nossa casa mental funciona, quais são as suas artimanhas, as suas funções e sobre os sentimentos, os pensamentos. E no decorrer de todos esses vídeos, quem está acompanhando o canal, nós estamos falando a respeito de mecanismos de defesa do ego. Então, se você está entrando no canal pela primeira vez, é muito importante acessar primeiro o vídeo Mecanismos de Defesa, para poder entender o que é isto, o que é o mecanismo de defesa. E hoje nós vamos falar de dois mecanismos de defesa, que é a intelectualização e o deslocamento. Então, no vídeo passado, nós falamos a respeito desse mecanismo, de um mecanismo chamado racionalização, onde eu busco uma razão, uma justificativa para não entrar em contato com certos conteúdos mentais meus, com alguns pensamentos ou sentimentos que eu não gostaria de ter ou que são difíceis de lidar emocionalmente. Então eu uso a racionalização, eu dou um motivo, uma justificativa ali simples. A intelectualização, ela já é parecida, só que na intelectualização eu busco teorias pautadas em conhecimentos científicos, em organizações, em palavras mais complexas, para que eu não entre em contato com afetos que eu não gostaria de ter, com sentimentos que eu não gostaria de ter. E assim, eu teorizando todo aquele contexto, com teorias de como que é, qual cientista que pesquisou sobre isso, aquele médico falou assim, assim, tem pesquisa assim, já saiu tantas pesquisas e tal, sobre esse assunto de ansiedade, de depressão e tal. Para que eu ficando na teoria, eu não entro em contato com a minha tristeza, com a minha frustração, com a minha incapacidade ou com outros tipos de sentimentos. Então, a intelectualização, ela se difere da racionalização, porque a racionalização, ela é uma desculpa mais simples, ela é uma razão que eu dou para não trabalhar aqui dentro, que é uma razão simples, coloquial, rotineira. A intelectualização não, ela já é cheia de teorias, de pesquisas, muitas vezes de palavras difíceis. E aí eu fico nesse nível e o meu afeto fica aqui isolado. Eu não entro em contato. Por exemplo, uma pessoa que vai ao médico e fica sabendo por este que está desenvolvendo um câncer, que está com câncer. Qual que é a atitude aparentemente normal? Você levar um susto, é você ficar ali deprimida, chateada, chorar, ficar triste, né? Pensar, gente, agora, frustrada com a vida, né? Mas o que pode acontecer? Quando uma pessoa ela não quer entrar em contato com esses sentimentos, ela tem a resposta ali, a notícia pelo médico, e o que ela faz? Ela vai pesquisar. Aí ela pesquisa tudo sobre aquele tipo de câncer e usa palavras difíceis, é um carcinoma, assim, assim, e porque tem isso e tem aquilo, e desenvolve desse jeito e tal. E você vai conversar com a pessoa, ela parece que ali, ó, ela já se organizou internamente, parece que ela não está sentindo nada daquilo, né? Mas ela te dá uma aula sobre aquele sintoma, sobre aquela doença. Te dá uma aula, te fala, te conta, é assim, 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 porque a máquina que faz a radiografia, isso, aquilo, foi inventado por tal médico para isso. Então, é intelectual, é cheio de conhecimentos teóricos,
para que a emoção aqui fique isolada. Né? Então, isso é intelectualização, que é diferente da racionalização. Ela é um mecanismo de defesa mais elaborado. E que hoje em dia nós temos muita facilidade de entrar dentro desse mecanismo de defesa para não entrar em contato com os nossos conteúdos, com as nossas tristezas, com as nossas decepções, frustrações, que é as pesquisas através da internet. Então, quando nós recebemos algum diagnóstico, alguém comenta conosco, você está com um transtorno tal, você está com borderline, bipolaridade, né? Que geralmente nós podemos fazer? Ao invés de entrar em contato com essa situação, com o sentimento, a gente corre e pesquisa. Pesquisa. E aí entra dentro de fakes, né? E tem toda aquela intelectualidade ali e não entra em contato com o sentimento. Então, muitas vezes no consultório, eu recebo pacientes que na primeira consulta, na entrevista, ele dá uma aula sobre o sintoma deles, sobre o transtorno, né? Olha, eu fui diagnosticado com transtorno de borderline. Borderline é isso, foi descoberto por tal pessoa, é assim, tem tantas porcentagens hoje na sociedade, assim. Chega com aquela aula, né? Muitas vezes entende até mais do que a gente sobre aquele sintoma. Mas espera aí, o que você sente? O que você está sentindo? Por isso, a importância do escutar sentimentos. Escutar os sentimentos, os pensamentos. Né? O que você está sentindo? Então, muitas das vezes, quando os meus pacientes começam uma racionalização de algum assunto, uma intelectualização, eu respiro, espero e pergunto: e o que você está sentindo? O que está passando por aí dentro? Que sentimento que está aqui? Por quê? Porque é aqui dentro que está a nossa cura. A inteligência emocional, que é a inteligência da gente lidar com as emoções e com os pensamentos, para que eles fluam com harmonia, com equilíbrio, para ter uma vida saudável, a base da inteligência emocional, a base do nosso equilíbrio psíquico, a base aqui, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é aqui, não ali. É aqui. Eu posso ler, eu posso pesquisar e saber toda a teoria e pesquisa sobre isso aqui. Que não. A inteligência emocional não começa aqui, ela começa aqui. Sabe? São sentimentos. Por isso que o tempo todo a gente está voltando para dentro. Né? O que eu estou sentindo? O que mexe aqui dentro de mim? Né? Quando eu faço esse movimento, o que mexe dentro de mim? Olha para dentro. Olha para o mexido. E se autoconversa. Então, para ficar bem claro, esses dois mecanismos de defesa que se parecem e que são muito graves quando a gente entra por demasiadas vezes dentro deles, faz uso demasiadamente deles, que é a racionalização e a intelectualização, eu vou trazer um exemplo que talvez vocês já conheçam. É a história da raposa e das uvas. Eu lembro que, se não me engano, essa história lá da minha infância, lá da escola, que tinha na cartilha, contando que um dia uma raposa ali no campo passeando, chegou até uma plantação enorme de uvas. E ela viu aquelas uvas espenduradas, lindas ali, né? Ela olhou para cima e a sua boca encheu de água. E ela olhou e falou: nossa, eu quero chupar essas uvas.
E ela pulava, 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 pulava e não conseguia alcançar as uvas, né? Ou aquele cacho lindo ali de uva ali chamada. E ela pulava, pulava e não conseguia alcançar as uvas. E aí ela olha para as uvas e diz: ah, quero isso não. Essas uvas ainda estão verdes, azedas, hein? Nem quero isso. Virou as costas e foi embora. Isso é uma historinha que eu lembro dela já há bastante tempo, se não me engano, da minha infância, mas que ela fala daí de algo que a gente faz mesmo, esse mecanismo de defesa, da racionalização. Então, ao invés de eu entrar em contato com a minha frustração de não conseguir apanhar a uva, com a minha incapacidade de chegar até lá, eu crio uma desculpa. E aí aqui fica reprimido. Eu reprimo a minha incapacidade, a minha frustração de não conseguir e digo: ah, nem quero, né? Mas está aqui, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Agora, se esta raposa fosse usar, ao invés do mecanismo da racionalização, da intelectualização, depois que ela pulou e não conseguiu apanhar a uva, né, o cacho de uva, ela poderia intelectualizar e dizer: uvas? Raposas? Não, raposas não chupam uvas, porque elas não têm dentes próprios para mastigar uva, raposa não tem o intestino funcional para digerir essas uvas, e outra, né? A semente dela vai fazer mal, pode causar uma apendicite. Então, raposas e uvas não combinam. Tá vendo? Aí ela fez uma intelectualização. Então, fica aqui um exemplo para que a gente possa se analisar se a gente usa esses mecanismos. E é importante conhecer os mecanismos, não para apenas saber que mecanismos de defesa, de máscaras do ego que nós estamos fazendo. O importante de conhecer essa artimanha do ego, esse jeitinho, né, que o ego faz para reprimir, não é só para dar essa nomenclatura. O importante é para olhar qual sentimento que eu estou tentando, com este mecanismo, reprimir, não olhar. Porque a partir daí eu vou olhar, entrar em contato com este sentimento, com este afeto e dialogar com ele. O diálogo com esse sentimento, que eu não gostaria de ter e que tenho, o que é difícil, quando eu dialogo com esse sentimento, eu vou buscando meios de fazer diferente. Eu vou buscando alternativas. É este o nosso propósito. É o diálogo, é o olhar para dentro, eu aceitar. E quando eu faço isso, esse autoconhecimento deste afeto, que o ego aqui está criando um mecanismo de defesa, o autoconhecimento dele, a consciência, a autoconsciência dele, eu vou dizer para vocês, eu considero que é praticamente 90% da inteligência emocional, né? Autoconhecimento. A base da inteligência emocional é autoconhecimento. Então, vamos nos autoconhecer. Que mecanismos de defesa que nós estamos fazendo? E o outro mecanismo de defesa, muito comum também, talvez vocês conheçam algumas pessoas, e talvez até mesmo vocês o façam, mas é o mecanismo de defesa de deslocar. Deslocar um afeto, uma energia, um sentimento deste lugar para este lugar. Né? Então chama deslocamento. Eu estou deslocando. Então, esse sentimento aqui, que eu estou reprimindo, ele diz respeito a este evento, a essa pessoa, a essa questão. Mas aí o ego, ele começa a analisar, não, se eu
manifestar esse comportamento nessa situação, eu vou perder muito, não posso. O que acontece? O sentimento fica reprimido lá dentro. O que o ego faz? Desloca para cá, onde eu não tenho tanto risco, né? Então, querem ver exemplos de deslocamento? Muito comum, já aconteceu no consultório, de uma pessoa no seu trabalho ser uma pessoa super boa, aquela pessoa que não diz não pra ninguém, calma, tranquila, o chefe grita, fala as coisas e ele tá lá, tudo bem, não, eu faço sim, pode deixar comigo, eu faço, não, tal, vai, faz lá, né, no trabalho. Mas aí, o que acontece? Nesse ambiente de trabalho, alguns sentimentos vão acontecer, raiva do chefe, mágoa de algum colega, frustração com alguém aqui. E aí, como eu tenho medo disso aqui, o que eu faço? Eu guardo todo esse sentimento aqui, que é essa energia, vou para casa. Chego em casa, eu chuto o cachorro, eu jogo as coisas no chão, né? Eu dou um murro na parede. Se eu sou marido, eu chego xingando minha mulher, né? Escorraçando, nada tá bom. Eu jogo o prato lá em cima da mesa, né? Eu chego ali, eu jogo toda aquela energia da raiva, da frustração nesse contexto, né? Porque aqui não tem perigo, né? Então, deslocamento é isto, né? Deslocamento. Da mesma forma, acontece muito isso, né, no ambiente de trabalho. Eu com raiva, chateado com alguém ali, alguém me passa uma raiva, né? E aí eu desloco por sonhos. De repente, eu estou sonhando que eu estou matando alguém. O que eu fiz? Essa vontade de matar essa pessoa aqui, né? Eu desloquei por um sonho. E lá, puf, matei. Ai, né? Desloquei essa energia. Tem até um caso interessante de um jovem que ele tinha um conflito muito grande com o pai dele, muito grande. E tinha vezes que ele tinha um relacionamento muito difícil com o pai. E a vontade dele era dar um soco no pai. A vontade dele era, né, aquela agressividade. Mas aí a gente aprendeu, né, que em pai a gente não faz isso, fica aqui. E ele guardava tudo isso. E aí ele tinha sonhos recorrentes que ele estava sacando de um revólver e matando uma pessoa. Dia a dia ele sacava o revólver e matava a pessoa, né? O que acontece? Ele deslocou toda essa agressividade para o pai dele, né? E deslocou para o sonho. Aí você diz, sonho? Ah, sonho é apenas um sonho, é imaginação, né? Não, gente, cuidado, né? Sonhos diz muito da gente, muito, porque quem criou o sonho foi você. Então, muitas vezes você pode ver que o vizinho está matando o outro, alguém que está estrangulando aquela outra pessoa, né? Mas quem criou o sonho? É você, né? Então, muitas vezes nós transferimos, nós deslocamos esse afeto, essa raiva, essa agressividade por sonhos. Então, os deslocamentos são assim, né? Eu vou para um alvo substituto, né? Então, eu não manifesto aqui, eu não lido com essa situação, esse sentimento fica reprimido, eu vou aqui e desconto, e descarrego esse sentimento, né? Mecanismo de defesa do ego, deslocamento. E a gente faz muito isso. Tem pessoas que dão murro, está com raiva de alguma coisa, em vez de falar, de elaborar isso dentro, dá murro na parede, quebra a mão, machuca, né? Dá chute na mesa, quebra dedo do pé, né? Gente, que é isso? Vamos ouvir os sentimentos, vamos analisar que sentimentos que estão aqui, que estão fazendo com que eu faça esse deslocamento, né? É o mecanismo do ego, né? Importante ouvir sentimentos, trabalhar com os sentimentos. E aí, né, vamos finalizar nesse
tempo que nós estamos falando sobre mecanismos de defesa. Existem outros mecanismos de defesa, né? Isolamento, formação reativa, substituição, né? Tem outros, transferência, mas no meu tempo, né, de terapia, de conhecimento, de trabalhar com esses mecanismos de defesa, com os meus pacientes e estudo, estes são os mecanismos de defesa que mais nós usamos. E não fique na ilusão que você não usa mecanismos de defesa. Todos nós usamos mecanismos de defesa. O problema, o grave, não é de vez em quando você usar mecanismo de defesa. O grave é quando você fica demais no mecanismo de defesa. Muito apegado ao mecanismo de defesa. Né? Por isso, se analisar, se autoconhecer, são coisas que a mente faz. Né? E conhecendo isso, quanto mais você olha o mecanismo de defesa, você se auto-observa, o que vai acontecer? Menos o ego vai ter necessidade de criar mecanismos de defesa. Menos o ego vai ter necessidade de bloquear sentimentos, de bloquear aqueles desejos, aqueles afetos difíceis de serem trabalhados. Menos haverá repressão, menos haverá estes sentimentos escondidos dentro da gente, trancanfiados. Então é importante analisarmos que mecanismos de defesa nós usamos, qual que nós usamos mais. Né? E para terminar o vídeo, eu quero trazer para vocês, novamente, do livro Inteligência das Emoções, Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Ele, quando termina cada capítulo, ele passa um exercício, e tem um exercício interessante, que chama Reconhecendo as Máscaras que Utilizo, que é o mesmo que mecanismo de defesa. Ele aqui vem nos dizer, para que nós possamos criar o hábito de deixar aquele tempo, para que a gente possa sentar e voltar para dentro, se analisar. E aí, voltar para dentro e se analisar, relaxar e se perguntar quais os mecanismos de que eu usualmente me utilizo para mascarar os sentimentos egóicos? Segunda pergunta, que máscaras costumo usar? Que sentimentos egóicos estão escondidos atrás dessas máscaras? Busque perceber as respostas que lhe vêm à mente, né? Que é parecido com o nosso escutando os sentimentos. E quando essas respostas vierem, aceite e dialogue com elas, né? Então fica aqui, um abraço a todos, boa semana. E a semana que vem, nós vamos começar uma série de vídeos falando a respeito dos sentimentos básicos, os sentimentos primários, que geralmente estão atrás desses sentimentos mais elaborados, atrás desses sentimentos egóicos, que é a raiva, é o medo, a tristeza, tem alegria também e outros sentimentos. Então nós vamos fazer um vídeo sobre cada um deles, como analisar a parte boa, o que pode estar nos atrapalhando e como fazer. Né? Então fica aqui, um abraço, um beijo para todos e boa semana.